Goetia, os 72 demônios do rei Salomão. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista e eu tô aqui para fazer 3 perguntinhas para vocês pra gente começar o vídeo, tá? Você acha que os demônios que a gente trata na Goetia são perigosos? Você por acaso já se deparou naquela dúvida, que demônio que eu evoco? Você tá começando agora na Goetia e acha que por acaso você tem que vender sua alma para conseguir algum favor dos demônios? Fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas coisas todas, mas para responder essas 3 perguntas, eu preciso antes de mais nada contar a história. Olha só. Eu entrei em contato com a Goetia mais ou menos 10 anos atrás, quando eu estava dentro de uma ordem hermetista, né? Na primeira ordem que eu fiz parte, estudando os meandros da magia, tá? A ordem que eu fiz parte, assim como a ordem que eu faço parte hoje, a Ordem do Grande Oriente Místico, ela tem uma forma de ensinar e de aprender magia muito peculiar. A peculiaridade dessa ordem é que ela leva seus iniciados a caminhar por vários tipos de doutrinas, de conhecimentos, ou seja, em vários momentos eu fui desafiado a entrar em contato com diversos sistemas mágicos para tentar buscar aquilo que na magia nós chamamos de fio guia, ou da explicação que explica as explicações. Portanto, há quase 10 anos atrás, um pouco mais, eu entrei em contato com a famigerada Goetia, mais precisamente com o livro Lemegeton, Clavícula Salomonis Regis. Nessa época, então, eu li os tomos, né, os livros deste Lemegeton em particular, porque hoje em dia a gente está com outros livros tantos, né? Tem a Goethe de Dr. Hood, tem a Goethe Ilustrada de Crowley, tem uma série de outros livros que vêm abordando a Goethe de uma outra forma. Mas o que eu quero me atentar são as 3 perguntas que eu fiz para você lá no começo, e para falar para vocês o quanto não é tão problemático assim, como geralmente as pessoas fazem parecer, tá? Em primeiro lugar, um demon, ou demônio, né? Ele é a transliteração grega da palavra espírito. E eu sei que vocês podem nessa hora falar assim, Nino, mas então são só espíritos? E eu vou te falar que existem 2 formas da gente entender o que é um demon da Goetia, uma forma mais tradicionalista e outra forma um pouco mais moderna, tá? Essa forma tradicionalista, só quem usa são os magos tradicionalistas. Em principal, o que a gente vai chamar de magos cerimonialistas, que são os magos que recorrem a tipos de cerimônias complexas para realizar os seus intentos. Esses magos tradicionalistas, eles vão imaginar ou compreender a figura do Demon Goeto como era feito lá na Idade Média, porque foi nesse período aonde a Goetia começou a ser realmente escrita, né, desenvolvida. Uma Idade Média tardia. Não, esse livro não é tão antigo assim que vai remontar a Salomão. Na verdade, a gente mal sabe se o rei Salomão de verdade existiu. A gente tem algumas lendas e algumas tentativas de comprovação deste soberano multimilionário e multipolígamo, né? Tipo polígamo mesmo, tinha 500 noivas e tal. E o poder de dominar os demônios através do nome de Adonai. Entretanto, a gente não tem a comprovação de existência desse Salomão, a gente não tem nada que comprove, por exemplo, o templo de Salomão, que é muito estranho a gente não conseguir achar nada hoje assim, né? Afinal de contas era um templo. Mas de qualquer forma, a Goethe em si, ela foi desenvolvida no período medieval tardio por pessoas ligadas à igreja, alguns deles padres, outras pessoas só ligadas mesmo, ou fiéis da igreja católica, que estavam tentando desenvolver um sistema para entrar em contato com os mortos, né? Os mortos no comecinho eram chamados de demons, por causa da palavra grega, mas na Idade Média, por conta da Bíblia e da questão toda católica lá, foram transformadas em demônios como a gente conhece hoje, tá? Essas pessoas na Idade Média, então, estavam sim tentando entrar em contato com demônios como a Igreja Católica defende o demônio. Os diabinhos, né? Tanto que você consegue encontrar diversas ilustrações na internet hoje de seres completamente desfigurados, ou como nós chamamos na história da arte, de seres grotescos. Mistura muitas vezes de mais de um animal no mesmo corpo, ou ainda mistura de homens, mulheres com animais, tá? Também é da Idade Média a figura das hierarquias dos demônios, né? Os cargos hierárquicos não existiam antes da Idade Média, então você não ia achar um duque, você não ia achar um rei, um príncipe, nada disso antes da Idade Média lá na Europa, fechou? Então,
A galera mais tradicionalista entende o demônio, o demon, como demônio mesmo, né? O demônio goeto, e usa de certos artifícios para entrar em contato com eles através de, por exemplo, entonação de mantras, escrever lá os pantáculos, né, os famosos selos dos demônios e por aí vai. Agora, a segunda parte vai falar pra gente que os demônios, na verdade, são manifestações interiores do próprio mago, e isso começa a partir de Crowley, tá? Na época que eu comecei a estudar isso, eu não tinha tanta aptidão à psicologia, nem à neuropsicologia como eu tenho hoje, né? Eu faço pós-graduação em neuropsicologia, então para mim fica mais fácil entender o que estava sendo dito por Crowley naquela época e também o que está sendo dito pelos novos magistas, né, ou pelos magistas de nova geração, que isso não tem necessariamente a ver com idade, tem mais a ver com a cabeça do cara. Os magos novos, então, vão levar a história do Demon como uma espécie de recalque. O que é esse recalque? O recalque é uma ideia, uma situação ou uma memória que ela é muito marcante na sua vida, principalmente de formas negativas, tá? Eu vou dar um exemplo lá em cima na negatividade. Digamos que você era uma criança que apanhava muito dos pais, mas apanhava mesmo, né? Era espancado pelos pais. Quando o seu pai, por acaso, morre, sei lá, o seu cérebro tende a recalcar essa memória, ele faz você esquecer. As consequências desse ato ainda estão lá, mas você recalcou aquele negócio para deixar a sua vida, a sua situação de encarar a si mais tranquila. O demônio, então, seria a externação desse recalque para que você possa trabalhar com ele de diversas formas possíveis, como no exemplo, por exemplo. Como nesse exemplo, você talvez possa puxar essa questão do espancamento para se entender como pessoa que hoje em dia tem certos medos ou traumas de confiar em outras pessoas. Então você puxa o recalque de dentro de você, como a gente geralmente fala na magia, abraça esse demônio aí e conversa com ele para você se tornar uma pessoa menos traumatizada. Essas duas formas de pensar são válidas, nenhuma não nega a outra, embora cada um de nós tem a sua preferência e eu, em particular, prefiro a segunda parte. Por que eu prefiro a segunda parte? Vem aqui comigo que eu vou contar para você uma coisa que acontece comigo e que você vai se reconhecer aqui, eu aposto. Digamos que você quer mudar de vida, né? Você quer fazer alguma coisa para sua vida ir para frente. Então você tem seu trabalho, sua esposa, seus filhos, ou seu marido e seus filhos, tá? Nesse momento você olha para o seu futuro e fala, cara, como está chato acontecer o que está acontecendo. Que era o que aconteceu comigo. Eu trabalhava, tinha um emprego, tinha uma empresa na verdade, né? Eu era dono de um estúdio e eu olhava para minha vida e falava, meu, eu não quero fazer isso. Eu preciso mudar. Só que eu não mudei. Por que eu não mudei? Porque o meu demônio da insegurança estava ali cutucando o meu calcanhar, né? Falando, você não pode, você não pode, você não pode. Com os exercícios mágicos, né? E a ajuda de um psicólogo também, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Primeiro que eu entendi que talvez eu não gostasse tanto assim daquilo que eu fazia. Eu tinha assumido uma empresa não porque eu gostava de ser um businessman, não porque eu gostava de ser um empresário, mas porque eu achava que era isso que a sociedade esperava de mim. E era isso que meus familiares esperavam de mim. E eu me tornei um empresário triste, sabe? Sozinho, solitário. Porque eu me deixei ser massacrado pela insegurança de não agradar os meus familiares. Esse foi um demônio que eu tive que pôr para fora e bater um papo com ele para falar, olha, nem sempre a gente vai agradar todo mundo, às vezes a gente vai fazer besteira, mas tudo bem. Muito melhor é eu estar feliz e assim conseguir ficar feliz. E assim, cheguei onde estou. Mas e as três perguntinhas lá, né? Vamos falar a respeito delas? Olha só, a primeira pergunta é, os demônios são perigosos? São, em ambas as partes. A primeira parte do jeito tradicional eu não vou abordar muito porque eu não tenho como provar para você que demônios existem, tá? Eu sou um mago, sou responsável pelo que eu faço, eu trabalho aqui com o que eu chamo de educação mágica e eu tenho por obrigação alertar você que pode ser que espíritos e demônios e anjos não existam. Inclusive eu trabalho muito com essa possibilidade, tá? Pode ser que eles não existam, sejam só coisas da nossa imaginação. Mas o fato deles não existirem
e serem só coisas da nossa imaginação não tira o perigo disso, porque nós sim podemos ser enganados por nossa imaginação. Então você tem que ter certo cuidado a trabalhar com esse demônio, dessa primeira forma. A segunda forma, que é a forma psicológica, ele também tem um perigo, mas ele é mais facilmente tratável. Por exemplo, procurando um psicólogo ou fazendo algum autoexame, né? O que o pessoal gosta de chamar de autocrescimento, né? Essas coisas todas aí. É mais difícil você fazer sozinho, mas não é impossível, tá? Mas sim, tudo na verdade tem seu perigo. Quando você acorda de manhã, você pode tropeçar no seu lençol, bater a cabeça e morrer, né? Que demônio usar em determinado rito? Bom, se você vai na primeira parte, não tem muito segredo. Você vai procurar no Lemegeton. O Lemegeton ele é um catado com todos os demônios, mas existem sites na internet onde você vai conseguir chegar nessa conclusão de forma muito simples, como por exemplo o Ali e a Goetia, né? Ou só Google mesmo, coloca lá no Google. Demons da Goetia, amor, Demons da Goetia, financeiro, Demons da Goetia. Na real, os assuntos modernos pouco são abordados por demônios, então as pessoas em geral fazem certas adaptações, tá? Mas é só procurar no Google. Na segunda parte, você vai fazer seu autoexame, você vai parar, se centrar e pensar a respeito daquilo que está te trazendo um problema, né? Eu tenho vários problemas, por exemplo, né? Eu sempre falo que eu sou arrogante e a minha arrogância me dá um problema de mudança, de aceitação, às vezes, de ideias externas. Eu sou bem resistente a essas coisas. A pessoa precisa me convencer muito bem. E às vezes eu tenho que falar, cara, eu tô sendo chato, então eu preciso mudar. Eu tenho que vender minha alma pra conseguir um favor de um demônio? Não tem, cara. Até porque, primeiro, né, de novo, eu não sei se um demônio existe. Em segundo lugar, se um demônio não existe, sua alma também pode ser que não exista. E, mais ainda, pode ser que um demônio exista e você não tenha alma. No sentido de que almas não existam. Existam seres metafísicos, mas não necessariamente espíritos humanos. Né? Você pode ser só um corpo animado pelo seu cérebro. Então, geralmente demônios nessa parte mais tradicionalista, eles pedem sim alguma troca, tá? Na magia, a gente sempre trabalha com trocas, é a troca equivalente que a gente chama. Só que não necessariamente a sua alma. Pode ser um copo de uma bebida boa, um uísque caro, pode ser um vinho, pode ser uma novena, pode ser você tatuar o escudo dele, né, o sigilo dele no seu braço, assim. Não é necessariamente vender a alma, porque até se você for pensar bem, você está tentando vender sua alma para conseguir um favor. Se você for pegar a mítica tradicionalista, você não precisa fazer nada para sua alma ir para o inferno. Ela vai de qualquer jeito, né? É impossível seguir os dogmas cristãos. Então, se você vai para o inferno de qualquer jeito, você não tem por que vender a alma, porque a alma já é dele, sacou? Se você acha que você vai para o céu, então você tem um problema de arrogância, que é um pecado, e você vai para o inferno de qualquer jeito. Então, você está livre aí, né? O que você pode fazer? Chama o espírito para conversar, depois de muito treino, né, depois de muito trabalho, principalmente, use sempre o apoio de um mestre. E por falar em mestre, antes da gente terminar e prosseguir aqui, eu quero falar que esses assuntos todos que eu estou tratando com vocês são tratados lá no Teoria da Magia, que é o curso que eu ofereço, que foi apelidado de A Universidade Mágica, né? É um curso muito completo, tem horas e horas de conteúdo sobre magia, de vídeos e textos, tem grupo de WhatsApp, grupo de Discord, para a gente sempre tirar dúvidas e bater papo. E se você quiser saber mais informações, entra aqui embaixo, tá aqui embaixo o link, teoriadamagia.com.br, fechou? Vai ter uma equipe lá esperando você chegar para te atender muito bem, tirar todas as suas dúvidas de como comprar, da plataforma, isso tudo, fechou? Retornando, é sempre bom você encontrar um mestre para suas primeiras experimentações, porque você vai ter uma evocação, você vai trazer o espírito para fora, tá? Mesmo que seja o seu recalque, você vai externar esse recalque, evocá-lo, e aí você precisa saber conversar com esse recalque, né? Ter as ideias certas, até porque se você não fizer direito, pode ser que você entre no que a gente chama de estado psicótico, tá? Ou seja, a sua imaginação vai suplantar a realidade e você não vai conseguir trabalhar direito a sua vida daí para frente, tá? Vários perigos acontecem. Procure sempre um mestre. Se você quiser pessoas muito legais que trabalham com isso, que podem falar com você, cola no Teoria da Magia, fechou? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Sim, é um novo formato de vídeo, tá? O meu canal até ontem ele seguia uma dinâmica diferente e agora ele vai seguir uma outra dinâmica um pouco mais pessoal, por assim dizer, um pouco mais no tete a tete, assim, né? Trazendo assuntos mais
profundos, com uma conversa mais leve, para que todo mundo entenda, tá? Então, se você gostou bastante do conteúdo, clique em joinha, se inscreve no canal. Se gostou muitão ainda, torne-se membro porque você vai se tornar um hashtag Demonino Oficial, que vai ter grupo de WhatsApp com bate-papo o tempo todo e um monte de coisas legais para você. Beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora.